Sou cega de nascença, mas por sorte meu namorado é muito atencioso comigo e me ajuda. O problema é que quando o apresentei para as minhas amigas, elas me disseram porque eu estava com alguém tão feio. O que eu deveria fazer? Eu sou cega de nascença e sempre fiz questão de manter minha dignidade e um padrão de vida elevado em todas as esferas. Nunca aceitei que as pessoas me olhassem com pena ou imaginassem que por causa da minha condição eu me contentaria com menos do que considero perfeito. Justamente por essa exigência pessoal, mantive por cerca de 1 ano um relacionamento sério com o Vicente, o homem que escolhi para estar ao meu lado. Ele parecia preencher todos os requisitos práticos de convivência e demonstrava uma dedicação contínua à nossa rotina. Eu acreditava genuinamente que o nosso casal funcionava de forma impecável perante qualquer um que nos observasse na rua. O Vicente era extremamente cuidadoso com a minha mobilidade urbana e passava horas planejando como facilitar minha vida diária. Ele passou meses inteiros desenhando e colando mapas táteis detalhados ao longo de todos os meus trajetos mais frequentes pela cidade. Graças a esse esforço constante dele, eu conseguia caminhar sozinha até o meu trabalho sem precisar do auxílio direto de ninguém. Eu encarava essa atitude como o dever básico de qualquer homem que estivesse ao meu lado, afinal eu merecia o melhor tratamento possível. Para mim, o empenho dele era apenas a obrigação mínima de quem tinha a sorte de compartilhar a vida comigo. Durante todo aquele primeiro ano, nossa rotina parecia perfeitamente equilibrada e eu me sentia bastante satisfeita com a dinâmica que havíamos construído. O Vicente cuidava de cada detalhe prático da casa, organizava meus pertences com precisão e garantia que meu ambiente fosse impecável. Eu tinha a firme certeza de que estava oferecendo a ele a oportunidade de estar com uma mulher elegante, culta e de presença marcante. Não havia nenhuma grande crise entre nós e eu considerava nossa relação sólida e à prova de qualquer crítica externa. Nada parecia capaz de abalar o status que eu acreditava ter consolidado no meu círculo social. Tudo mudou drasticamente em um início de tarde em que combinei de almoçar com a Rosa, uma das minhas amigas mais antigas. Nós nos encontramos em um restaurante refinado no centro da cidade para colocar a conversa em dia e compartilhar as últimas novidades. A Rosa sempre foi uma pessoa muito observadora e que valorizava bastante a estética, o estilo de vida e as aparências das pessoas. Durante a refeição, conversamos sobre diversos assuntos da nossa rotina e sobre os nossos respectivos projetos pessoais. Eu estava absolutamente tranquila, aproveitando o momento relaxante, sem jamais imaginar a humilhação que me aguardava no meio daquele encontro. Enquanto saboreávamos a sobremesa, a Rosa de repente mudou de tom e fez um comentário extremamente indiscreto e carregado de veneno. Com uma risadinha debochada, ela me perguntou como eu conseguia me sujeitar a namorar o Vicente. Em seguida, disse com todas as letras que ele era um homem completamente sem graça, mal vestido e fisicamente feio demais para estar acompanhado de uma mulher como eu. Ela acrescentou que todas as pessoas do restaurante deviam olhar para nós dois e sentir uma imensa pena do meu mau gosto. Cada palavra da Rosa entrou nos meus ouvidos como uma afronta direta e insuportável à minha dignidade social. Naquele exato segundo, o meu ego estalou de uma forma que eu jamais havia experimentado antes em toda a minha vida. A ideia de que as pessoas na rua nos olhavam e enxergavam ao meu lado um homem feio e medíocre me causou uma náusea profunda. Eu não conseguia aceitar que a minha imagem pública estivesse sendo arrastada para a lama por causa do visual do meu próprio namorado. Em vez de defender o homem que dedicava seus dias a colar mapas táteis para minha segurança, fui tomada por uma raiva avassaladora contra ele. Como ele ousava me expor àquele tipo de ridículo sem ao menos se esforçar para parecer um homem atraente? A minha indignação crescia a cada segundo enquanto eu tentava disfarçar o meu constrangimento diante da Rosa. Eu me senti profundamente enganada e traída pelo Vicente, que claramente estava negligenciando a própria aparência às minhas custas. Pensei em quantas vezes saímos juntos e ele me fez passar por essa vergonha velada sem que eu pudesse enxergar a ruindade do seu rosto. Era uma falta de respeito inaceitável ele não se cuidar para estar à altura do meu nível e da minha presença marcante. Terminei o almoço às pressas, mal conseguindo responder aos comentários da minha amiga, focada apenas na vingança moral que eu executaria assim que chegasse em casa. O trajeto de volta no táxi foi um verdadeiro suplício alimentado por pensamentos de pura revolta e repulsa. Eu tateava o banco do carro sentindo uma raiva quente queimando no meu peito diante da audácia daquele homem. Como ele podia permitir que o meu círculo social zombasse de mim pelas costas por causa da sua estampa lamentável? Ficou cristalino na minha cabeça que o Vicente estava me usando como um troféu para compensar a sua própria insignificância estética.
Cheguei ao meu apartamento tremendo de ódio, disposta a colocar um ponto final imediato naquela palhaçada que estava destruindo o meu prestígio. Passei quase 2 horas andando de um lado para o outro na sala, esperando o momento exato em que o Vicente chegaria do trabalho. Assim que ouvi o barulho da chave girando na fechadura, meu corpo inteiro se tensionou para o confronto. Ele mal teve tempo de dar 2 passos para dentro do hall e me dar um boa noite carinhoso antes que eu começasse o meu ataque. Sem dar a ele o menor espaço para se explicar ou entender o que estava acontecendo, comecei a disparar gritos e acusações sem pausa. A minha voz reverberou pelas paredes da casa enquanto eu despejava toda a minha mágoa e fúria reprimida sobre ele. Acusei-o abertamente de ser um mentiroso manipulador que aproveitou a minha cegueira para me fazer passar vergonha perante toda a sociedade. Gritei que ele não se esforçava o mínimo para se vestir bem, para ter uma postura digna ou para parecer um homem atraente ao meu lado. Disse que ele era um acomodado nojento que usava a minha deficiência visual como escudo para garantir uma mulher linda que jamais conseguiria de outra forma. O Vicente tentou intervir com uma voz mansa e assustada, perguntando de onde vinha todo aquele delírio repentino e sem sentido. O tom calmo e defensivo que ele usou só serviu para me deixar 10 vezes mais indignada com a sua covardia. A audácia dele em tentar se fazer de vítima ou de coitado diante das minhas verdades tornou a situação insustentável. Exigi de forma categórica que ele pegasse absolutamente todas as suas roupas e pertences pessoais da minha casa naquele exato instante. Ele tentou se aproximar para tocar no meu ombro e me acalmar, mas eu empurrei o braço dele com violência para longe de mim. Disse que não aceitaria que um homem medíocre e desprovido de beleza estragasse a reputação que levei anos para construir com tanto orgulho. Ele percebeu que não havia diálogo possível com a minha firmeza e começou a arrumar as malas em silêncio absoluto. Enquanto ele juntava as coisas dele no quarto, continuei no corredor gritando ofensas para garantir que ele entendesse a sua insignificância. Afirmei com todas as letras que eu jamais aceitaria ser o prêmio de consolação de um sujeito feio e sem qualquer apelo social. Assim que ele passou pela porta da frente carregando as malas, eu a bati com tanta força que o batente de madeira tremeu. Tranquei a fechadura tomada por um sentimento de orgulho e alívio por ter me livrado daquele fardo estético. Eu tinha a convicção inabalável de que havia tomado a decisão correta e de que o mundo finalmente me veria com a grandeza que eu merecia. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: você jogou no lixo um cara que passou meses colando mapas táteis na cidade inteira só para você andar em segurança. Tudo porque uma amiga superficial disse que ele era feio? Parabéns por trocar um parceiro dedicado pelo veneno de quem nem vive com você. Resposta da OP: eu tenho pleno direito de exigir padrões estéticos elevados no meu relacionamento e não sou obrigada a servir de piada no meu círculo social. Vocês falam como se ter mapas táteis me obrigasse a aceitar qualquer homem feio e sem estilo dentro da minha própria casa. Usuário anônimo 2 diz: dizer que ele não se esforça para ser bonito, sendo que você é cega de nascença, é a coisa mais absurda e sem sentido que já li na internet. Você realmente preferiu surtar por um julgamento alheio sobre a cara dele do que valorizar quem realmente te apoiava. Resposta da OP: é impressionante como as pessoas acham que só porque eu sou cega eu deveria me rebaixar e aceitar qualquer traste de nível inferior ao meu lado. Eu enxergo muito bem com a minha dignidade e não aceito que um homem feio me use como troféu para disfarçar a mediocridade dele. Atualização 1. Já se passaram 2 semanas desde a última atualização e eu fiz questão de provar para todo o meu círculo social que consigo o melhor. Eu não passei um dia sequer chorando pelo Vicente ou lamentando a expulsão daquele homem feio da minha residência. Para mostrar a todos que meu padrão continua no topo, comecei a sair com Enzo, um homem fascinante que conheci em um aplicativo de namoro por voz. Desde o primeiro minuto em que ouvi a voz dele pelo telefone, percebi que estava diante de alguém de classe muito superior. A sua entonação era grave, encorpada e exalava uma autoconfiança de homem bem-sucedido que me conquistou instantaneamente. Quando nos encontramos pessoalmente pela primeira vez, fiz questão de tocar em suas mãos, braços e ombros durante todo o jantar. Pude perceber com clareza tátil que o Enzo possui um porte físico impecável, ombros largos e uma postura totalmente atlética. Ele usava perfumes importados marcantes e roupas de tecidos finos que deixavam evidente o seu gosto extremamente refinado. Ele parecia ser o parceiro visualmente perfeito para preencher o vazio deixado pela mediocridade do meu antigo relacionamento. Eu me senti finalmente valorizada ao caminhar ao lado de um homem cujo corpo exalava presença, força e alto status.
Nas primeiras saídas, eu fazia questão de ostentar o Enzo para quem quisesse ver em todos os restaurantes caros da cidade. Eu me sentia vitoriosa ao pensar que agora Rosa e as minhas outras amigas viriam o patamar de homem que realmente me acompanha. O Enzo falava com propriedade sobre negócios, investimentos de alto risco e sobre o estilo de vida luxuoso que mantinha. Ele parecia ser exatamente a figura forte e bem-sucedida que uma mulher com a minha altura moral e elegância merecia ter. Para mim, aquela era a prova definitiva de que eu estava coberta de razão ao chutar o Vicente da minha vida. No entanto, à medida que os dias foram passando, a convivência diária com o Enzo começou a revelar surpresas um tanto desagradáveis. Ele se mudou rapidamente para o meu apartamento alegando que não conseguia passar um segundo sequer longe da minha presença marcante. Logo nos primeiros dias de coabitação, ele começou a impor regras absurdas para a rotina da casa sob justificativas de proteção. Ele proibiu categoricamente que a Rosa ou qualquer outra das minhas amigas pisassem no meu apartamento para me visitar. Ele afirmava com total convicção que todas elas tinham uma inveja doentia do nosso casal e queriam envenenar a nossa relação. Em vez de desconfiar desse isolamento repentino, eu achei a atitude dele extremamente romântica e protetora, típica de um homem de verdade. Afinal, a Rosa realmente tinha sido a causadora do meu desentendimento anterior, então fazia sentido mantê-la bem longe do meu novo relacionamento. Eu me sentia lisonjeada por ter um namorado tão zeloso que se preocupava em blindar a nossa felicidade contra olhares maldosos. Se minhas amigas não podiam frequentar minha casa, era apenas o preço a pagar por estar no topo com um homem cobiçado. A minha certeza de estar vivendo um romance de alto nível só aumentava diante do controle inflexível que ele exercia. Pequenos detalhes incômodos, porém, começaram a surgir durante nossas caminhadas diárias pelas calçadas do bairro. Como Enzo se recusava a me guiar pelo braço em público para não parecer um acompanhante, eu precisava usar minha bengala de apoio. Passei a ouvi-lo dar risadinhas abafadas e debochar abertamente do som que a ponta da minha bengala fazia ao bater no piso. Ele dizia que aquele barulho de plástico batendo no concreto era irritante, vergonhoso e chamava a atenção indesejada das pessoas na rua. Ele repetia que um casal de alto padrão como o nosso não deveria passar por esse tipo de constrangimento sonoro em público. Embora aqueles comentários me deixassem desconfortável por um instante, eu rapidamente encontrava uma forma de justificá-los na minha cabeça. Pensava que o Enzo era apenas um homem muito sensível ao ambiente e que tinha o direito de se incomodar com barulhos incômodos. Ele tinha uma postura tão dominante que eu preferia me adaptar a ouvir seus deboches a admitir qualquer falha na sua conduta. Eu achava que a firmeza dele era um sinal de sofisticação e não de desrespeito à minha condição de mobilidade visual. Eu minimizava as humilhações cotidianas porque o orgulho de exibir um homem forte falava muito mais alto na minha mente. Pouco tempo depois, o Enzo começou a trazer conversas financeiras cada vez mais frequentes para o nosso café da manhã. Ele me pressionava diariamente para que eu assinasse papéis de investimentos bancários e transferências sob o pretexto de cuidar do meu futuro. Ele dizia que, como especialista em negócios, ele deveria gerenciar todos os meus bens pessoais para multiplicar nosso patrimônio comum. Ele colocava pastas com documentos sobre a minha mesa e guiava minha mão até a linha de assinatura com uma pressa quase agressiva. Ele insistia que apenas um casal unido de verdade compartilhava a gestão de todos os recursos financeiros sem segredos. A situação atingiu o ápice quando a minha própria irmã me ligou desesperada em uma tarde de terça-feira para fazer um alerta urgente. Ela disse que soube por terceiros que eu estava saindo com um desconhecido e que eu deveria tomar muito cuidado com minhas finanças. Minha irmã implorou para que eu não assinasse nada sem que um advogado neutro ou a nossa família lesse os contratos antes. Ela tentou me abrir os olhos sobre o isolamento social que o Enzo estava impondo à minha rotina desde que se mudou. Em vez de escutar o aviso carinhoso da minha irmã, a minha reação imediata foi explodir em uma fúria absoluta ao telefone. A minha indignação contra a minha irmã foi instantânea porque percebi que defender o Enzo havia se tornado uma questão de honra pessoal. Eu não podia permitir que ninguém da minha família duvidasse da integridade do homem maravilhoso que eu havia escolhido para me acompanhar. Gritei com ela ao telefone com toda a força dos meus pulmões, acusando-a de ser uma invejosa e mesquinha. Disse que ela estava morrendo de ciúmes porque eu havia conseguido um homem lindo, atlético e rico para gerenciar minha vida. Desliguei na cara dela e bloqueei seu número imediatamente para não ter que ouvir mais aquele absurdo sem fundamento. Minha raiva se estendeu a qualquer outra pessoa do meu círculo que ousou emitir a menor dúvida sobre a perfeição do meu novo namorado.
Mandei mensagens agressivas no grupo de conhecidos avisando que não aceitaria palpite de ninguém sobre a minha vida amorosa ou financeira. Eu repetia para mim mesma que todos estavam orquestrando um plano maldoso para me ver de novo na lama ao lado de homens feios como Vicente. A ideia de que as pessoas queriam me rebaixar por pura inveja me deixava cega para qualquer sinal evidente de perigo real. Eu me coloquei em uma posição de defensiva feroz, pronta para destruir qualquer amizade em nome do meu namoro perfeito. O Enzo, ao ver minha reação furiosa contra minha própria família, me abraçou e disse que eu era a mulher mais leal do mundo. Ele aproveitou aquele momento de vulnerabilidade e raiva para colocar mais papéis bancários na minha frente para que eu assinasse. Assinei cada uma daquelas folhas com orgulho, sentindo que estava selando um pacto de prosperidade e amor verdadeiro com um homem de classe. Eu me deitei naquela noite com a sensação gratificante de ter derrotado a inveja de todos que queriam me ver por baixo. Eu tinha certeza absoluta de que o Enzo era a minha maior vitória social e de que ninguém conseguiria abalar o nosso império. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo 1 diz: você assinou papéis de investimento bancário entregues por um cara que conhece há 2 semanas sem nem pedir para alguém de confiança ler o conteúdo antes? A sua vaidade é tão gigantesca que te deixou cega para o golpe mais clichê do mundo. Resposta da OP. O Enzo é um homem de negócios de altíssimo sucesso e pessoas invejosas como você simplesmente não entendem como funciona o mundo dos grandes investimentos. Eu sei exatamente o que estou fazendo com o meu patrimônio e não preciso da aprovação de gente medíocre. Usuário anônimo 2 diz: o Vicente passava meses fazendo mapas táteis para te dar autonomia. E esse Enzo debocha do som da sua bengala e te isola da sua própria família. É surreal como você aceita ser humilhada por um cara bonito enquanto expulsou quem realmente te respeitava. Resposta da OP. O comportamento do Enzo não é deboche nem controle, é apenas proteção e a paixão intensa de um homem de verdade que quer me blindar de pessoas falsas. Vocês preferem me ver humilhada com um feio do que aceitar que um homem atraente cuide de mim. Atualização 2. Já se passaram 1 mês desde a última atualização e a minha vida virou um verdadeiro pesadelo que me deixou em choque absoluto. Ontem à meia-noite, eu acordei no meio da noite com uma sede intensa e resolvi me levantar para ir até a cozinha tomar água. Como eu conhecia o meu apartamento perfeitamente, saí do quarto caminhando com a segurança habitual que sempre tive dentro de casa. No entanto, ao dar os primeiros passos no corredor principal, pisei diretamente no vazio e perdi o equilíbrio de forma brusca. Tropecei violentamente na estrutura nua do chão e caí de cara no piso duro, cortando o lábio e machucando o nariz. A dor física da queda foi instantânea, mas a confusão mental que me atingiu naquele momento foi infinitamente pior. Ainda no chão, estendi as mãos em pânico para tentar entender em que obstáculo eu havia tropeçado no meio do meu próprio corredor. Tateei o piso em choque total e percebi que todos os meus tapetes de sinalização tátil haviam sido arrancados do chão. Não havia mais nenhuma textura de orientação, nenhum relevo e nenhuma marcação que me permitisse saber onde eu estava situada. O chão de madeira estava completamente liso, frio e desprovido de qualquer um dos meus adaptadores de mobilidade doméstica. Tomada por um desespero sufocante, passei a me arrastar pelo chão engatinhando e encostando as mãos desesperadamente nas paredes. Avancei às cegas em direção à sala de estar, esperando encontrar o contorno do meu sofá ou a quina da mesa de centro para me apoiar. Para o meu horror absoluto, minhas mãos só tocavam o ar rarefeito e o eco vazio de cômodos completamente desnudados. A minha casa inteira estava absolutamente vazia, sem um único móvel, enfeite ou eletrodoméstico no lugar onde deveriam estar. Não havia sofá, televisão, geladeira, mesa de jantar e nem mesmo os meus pequenos aparelhos de acessibilidade sonora. Entrei em um estado de pânico tátil que nunca havia vivenciado em toda a minha existência desde que nasci cega. Me arrastei em ritmo frenético até o meu quarto de estudos, onde ficava a minha escrivaninha de madeira maciça com meus pertences mais caros. Tateei a parede onde a mesa costumava ficar e percebi que até aquele móvel pesado havia sido retirado do local. Onde ficavam minhas gavetas trancadas, encontrei apenas o chão limpo e a parede nua sem nenhum dos meus arquivos. Foi então que percebi que meus documentos de identidade, passaporte, joias de família e cartões bancários haviam sumido sem deixar rastro. A ficha começou a cair de forma aterradora enquanto eu tateava o vácuo dos cômodos da minha própria residência. O Enzo não estava em lugar nenhum e o silêncio que pairava sobre o apartamento era ensurdecedor e gélido. Ele havia aproveitado o meu sono profundo para limpar a minha casa inteira, levando absolutamente tudo que eu possuía de valor.
Ele me deixou literalmente jogada no chão frio de um apartamento pelado, sem ter como me orientar ou como pedir socorro imediato. A pessoa com quem compartilhei minha cama e meus papéis bancários havia desaparecido como um fantasma no meio da noite. Contudo, a minha tristeza dura pouco tempo quando é engolida por uma onda avassaladora de raiva e indignação incontroláveis. Eu não conseguia aceitar que o universo tivesse tido a audácia de permitir que uma tragédia tão injusta acontecesse com uma mulher da minha estirpe. Em vez de me culpar por ter sido ingênua ou por ter assinado papéis sem ler, senti uma revolta cega contra o mundo inteiro. Como as forças do destino ousavam me colocar em uma situação tão humilhante e miserável como aquela? A minha indignação explodiu com tanta força que comecei a esmurrar o chão pelado da sala gritando de puro ódio. Tateei o chão ao redor até encontrar o meu celular, que por milagre havia sido deixado sobre a bancada baixa da cozinha. Liguei imediatamente para a polícia com as mãos trêmulas e a voz embargada por gritos descontrolados de fúria. Quando o atendente da emergência atendeu a ligação, eu não relatei o fato com calma, mas sim aos berros histéricos. Exigi que viaturas fossem enviadas imediatamente para o meu endereço para resolver o absurdo que haviam cometido contra a minha pessoa. Eu falava como se a própria polícia fosse a culpada por não ter montado uma guarda de honra na minha porta para me proteger. Enquanto aguardava a chegada dos policiais, a minha mente começou a articular uma explicação lógica para aquela catástrofe. Na minha cabeça distorcida pelo orgulho ferido, era absolutamente impossível que o Enzo tivesse me enganado por conta própria. Um homem tão atraente, educado e refinado jamais precisaria roubar uma mulher como eu por simples ganância financeira. A única explicação plausível era que o meu círculo de conhecidos e vizinhos havia orquestrado uma grande conspiração contra mim. Eu tinha certeza de que a inveja alheia pela minha felicidade havia contratado ou manipulado a situação para me ver na ruína. Quando a equipe policial finalmente arrombou a fechadura e entrou no apartamento, me encontraram sentada no chão gritando acusações. Passei a nomear a Rosa, a minha irmã, e vários vizinhos do prédio como os verdadeiros mentes por trás daquele assalto. Afirmei para os oficiais encarregados que todas aquelas pessoas sabiam que eu estava feliz com um homem lindo e resolveram me destruir. Acusei meus familiares de terem planejado a sabotagem da minha residência para me forçar a voltar a depender do apoio deles. A minha indignação era tão visceral que eu tratava a hipótese de um golpe como uma afronta à minha inteligência superior. Os policiais tentavam me acalmar e explicar que a cena parecia claramente um golpe praticado por um estelionatário profissional que usava nome falso. Cada palavra que os agentes diziam tentando me mostrar a realidade só me deixava mais furiosa e desrespeitada. Exigi de forma agressiva que as autoridades prendessem imediatamente todos os meus familiares e amigas para interrogatório rigoroso. Gritava que se eles não prendessem a Rosa e minha irmã por conspiração, eu moveria um processo contra o próprio Estado. Eu me recusava terminantemente a aceitar que o homem perfeito que escolhi era na verdade um ladrão vulgar. A ideia de ter sido vítima de um vigarista de aplicativo era uma humilhação que o meu ego jamais conseguiria digerir publicamente. Por isso, era muito mais aceitável para minha honra criar uma narrativa de perseguição de invejosos contra a minha figura. Eu me fazia de vítima de um plano macabro orquestrado pela sociedade para punir uma mulher bonita e exigente. Passei o restante da madrugada na delegacia dando depoimentos desconexos e exigindo prisões preventivas absurdamente descabidas de provas. A minha postura era tão arrogante e agressiva que até mesmo os policiais perderam a paciência com o meu comportamento. Voltei para o meu apartamento pelado nas primeiras horas da manhã, escoltada por uma viatura que me deixou na porta. Sentei no chão da sala vazia, cercada pelas paredes nuas e pela escuridão total da minha falta de visão e de móveis. A raiva continuava queimando no meu peito enquanto eu mentalizava como faria cada uma das minhas amigas pagar por essa humilhação. Eu não senti um segundo de remorso por ter expulsado o Vicente ou por ter bloqueado minha irmã dias atrás. Eu me sentia a pessoa mais injustiçada de todo o planeta e prometi a mim mesma que a minha vingança contra os invejosos seria implacável. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo diz: você realmente está acusando suas amigas e sua família de contratarem um golpe para roubar seus móveis em vez de admitir que caiu na conversa de um estelionatário de aplicativo. A sua ginástica mental para não aceitar que foi enganada por um cara só porque ele tinha voz bonita é simplesmente inacreditável. Resposta da OP. As minhas amigas sabiam exatamente onde eu guardava meus valores e sempre quiseram ver a minha queda por pura inveja da minha vida. Vocês são ingênuos demais para não enxergar a conspiração óbvia que armaram contra uma mulher cega de alto nível como eu.
Usuário Anônimo 2 diz: o cara arrancou até os tapetes táteis do chão para garantir que você se machucasse e tropeçasse ao tentar andar pela casa no escuro. Isso é de uma maldade tão fria e calculada que me dá nojo, e você ainda fica arranjando desculpas conspiratórias para defender a escolha que fez. Resposta da OP: você é uma pessoa totalmente destituída de empatia por ficar fazendo análises táticas nojentas enquanto eu sou a vítima traumatizada dessa história. O que importa não são os tapetes, mas sim a injustiça brutal que o universo e as pessoas falsas permitiram que acontecesse comigo. Atualização 3. Já se passaram 3 dias desde a última atualização e os acontecimentos tomaram um rumo ainda mais dramático e humilhante para mim. O Vicente acabou sabendo do golpe assustador que sofri por meio dos policiais que investigavam o roubo do meu apartamento. Na tarde de ontem, ouvi passos conhecidos no corredor do prédio seguidos por batidas suaves na minha porta de entrada. Quando abri a porta, senti o cheiro de comida caseira quente e reconheci a voz do Vicente se oferecendo para me ajudar. Ele veio pessoalmente até a minha casa para me entregar marmitas prontas e conferir se as fechaduras arrombadas tinham sido trocadas com segurança. Assim que ouvi o tom de voz do Vicente na minha porta, um surto de vitimização extremamente dramático tomou conta do meu ser. Em vez de agradecer o gesto de caridade dele, vi naquela presença a oportunidade perfeita para descarregar toda a minha mágoa. Desabei no chão do hall de entrada e comecei a chorar copiosamente, fazendo um show escandaloso de lágrimas e gritos. Solucei alto para que os vizinhos do andar ouvissem e vissem o estado miserável em que eu me encontrava após o roubo. Montei uma cena teatral perfeita para fazer o Vicente se sentir a pior pessoa do mundo por ter me abandonado. Entre soluçadas altas e dramáticas, comecei a acusar o Vicente de ser um homem egoísta, frio e totalmente desalmado. Gritei que ele era o verdadeiro culpado por tudo o que aconteceu comigo por ter me deixado desprotegida durante esse mês inteiro. Afirmei categoricamente que se ele estivesse por perto cuidando de mim como deveria, nada daquela tragédia teria acontecido na minha residência. Disse que o dever moral dele era ter me protegido dos golpes do mundo, mesmo depois de eu ter pedido para ele ir embora. Na minha cabeça torta, a obrigação de me salvar das pessoas mais era dele e de mais ninguém na terra. Eu esperava que diante da minha cena de fragilidade o Vicente se ajoelhasse ao meu lado e pedisse perdão por ter sumido. Imaginava que ele me pegaria nos braços, me pediria desculpas pela falta de apelo estético e se ofereceria para bancar todos os meus móveis novos. No meio daquele espetáculo de choro fake, me levantei rapidamente e avancei com determinação para cima do corpo dele. Tentei beijá-lo na boca de forma desesperada, buscando selar ali mesmo uma reconciliação que me garantisse sustento e abrigo imediato. Eu tinha certeza de que a minha sedução seria o suficiente para fazer aquele homem feio aceitar o meu retorno vitorioso. Para minha surpresa e profundo ultraje moral, o Vicente se esquivou do meu beijo de forma fria e calculada. Ele deu 2 passos rápidos para trás, fazendo com que o meu rosto fizesse contato apenas com o ar frio do corredor. A postura dele era de absoluto distanciamento, sem qualquer traço daquele homem submisso que costumava fazer todas as minhas vontades. Senti meu rosto queimar de vergonha diante da rejeição direta de um homem que eu sempre considerei esteticamente inferior a mim. A minha indignação voltou a ferver ao perceber que ele não estava caindo na minha chantagem emocional. O Vicente permaneceu parado a uma distância segura e usou um tom de voz assustadoramente calmo e controlado para falar comigo. Ele me revelou que exatamente 2 semanas atrás, havia descoberto que o Enzo era um golpista profissional foragido da polícia por roubo. Ele disse que ao saber disso, correu desesperado até o meu apartamento naquela mesma tarde para me alertar do perigo iminente. O Vicente explicou que tentou me avisar de todas as formas que o homem com quem eu estava me relacionando era um criminoso perigoso. Ouvir aquilo me deixou em choque congelante, pois a memória daquele dia específico voltou com força total na minha mente. Naquele dia de 2 semanas atrás, quando ele bateu na minha porta para me alertar, a minha reação tinha sido de pura insanidade e arrogância. Eu me lembrava perfeitamente de ter ameaçado o Vicente com uma denúncia imediata na polícia por perseguição e assédio moral. Lembrei-me de ter ido até a cozinha, pegado um vaso pesadíssimo de cerâmica decorativa e atirado com toda a força na direção da cabeça dele. Ouvi o vaso passar zunindo perto dele e se estilhaçar contra a parede da entrada enquanto eu gritava ofensas irreproduzíveis. Eu havia expulsado Vicente aos berros sob uma tempestade de humilhações que estremeceu o prédio inteiro. Eu me lembrava perfeitamente de ter gritado no corredor que ele era um feio inútil que estava morrendo de inveja do meu novo namorado. Gritara na cara dele que um homem lindo,
rico e atlético como Enzo havia me escolhido, enquanto ele era um lixo dispensável. Eu tinha certeza absoluta de que minhas palavras haviam esmagado qualquer dignidade que o Vicente ainda possuía naquele momento. Agora, vendo-o parado na minha frente, tentei negar que havia feito aquilo, dizendo que ele estava inventando uma história para me calar. Afirmei que ele era um mentiroso perverso que queria se aproveitar do meu trauma para me humilhar ainda mais. Para encerrar de vez as minhas mentiras e a minha encenação dramática, o Vicente tirou o celular do bolso sem dizer uma palavra. Ele deu play no arquivo de áudio que ele mesmo havia gravado secretamente com seu celular no bolso, prevendo que eu poderia ter uma reação violenta ao seu aviso. O som limpo e alto da minha própria voz histérica começou a ecoar pelo corredor vazio do apartamento roubado. Pude ouvir com clareza cristalina cada berro, cada xingamento vulgar e o som estalado do vaso de cerâmica se quebrando na parede. Ouvi a mim mesma chamando o Vicente de feio, inútil e invejoso, enquanto o expulsava pela segunda vez com violência. A reprodução daquele áudio foi uma experiência de humilhação tão esmagadora que minha voz sumiu completamente da garganta. Não havia argumento no mundo que pudesse desmentir a gravação nítida da minha própria ferocidade contra o único homem que tentou me salvar. O Vicente desligou o celular com calma, permaneceu parado em silêncio por um instante diante de mim e deu o seu veredito final. Ele disse com todas as letras que eu havia colhido exatamente aquilo que plantei com a minha soberba e má-fé desmedidas. Ele afirmou que não sentia nenhuma pena da minha situação atual porque eu havia escolhido a ruína com orgulho. Sem me dar a menor chance de resposta ou de um novo pedido de desculpas desesperado, o Vicente colocou as marmitas no chão. Ele deu meia volta com passos firmes, caminhou até a porta de saída e passou pelo batente sem olhar para trás. Para completar a minha derrota total, ele puxou a porta com força e girou a chave na fechadura, trancando a porta por fora. Ouvi os passos dele se afastarem pelo corredor até desaparecerem completamente no silêncio do prédio. Fiquei trancada do lado de dentro do meu próprio apartamento vazio, sozinha com o eco das minhas próprias ofensas gravadas. Sentei no chão frio ao lado das marmitas, tremendo de uma raiva amarga e de um ressentimento profundo contra o Vicente. Como ele ousava me deixar trancada e esfregar uma gravação na minha cara em um momento de extrema fragilidade emocional? Eu achava uma crueldade sem limites que um homem guardasse rancor por causa de um vaso atirado e de algumas palavras ditas no calor do momento. Na minha lógica distorcida, um homem de verdade deveria ter arrombado a porta e passado por cima de qualquer ofensa para me resgatar. Fiquei ali a noite inteira, remoendo a vingança que eu planejava executar contra a frieza desumana do meu ex-namorado. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo diz: você jogou um vaso de cerâmica na cabeça do seu ex quando ele foi pessoalmente te avisar que seu novo namorado era um golpista procurado pela polícia? Esse vaso foi literalmente o momento exato em que você assinou o atestado da sua própria miséria. Resposta da OP: se o Vicente me amasse de verdade como dizia, ele teria arrombado a porta e me salvado do golpe de qualquer jeito, independentemente de um vaso de cerâmica ter sido jogado no calor do momento. Um homem que guarda a mágoa de uma mulher fragilizada por um desentendimento bobo não passa de um vingativo sem coração. Usuário Anônimo 2 diz: tentar beijar o cara na boca para ele voltar a te sustentar e depois ouvir o áudio das suas próprias ofensas tocando na sua cara foi a cena mais vergonhosa que já li. A sua cara de pau de querer usar carinho manipulador depois de chamar o coitado de feio inútil é astronômica. Resposta da OP: momentos de dor extrema e vulnerabilidade exigem compaixão e maturidade da outra parte. Não uma gravação de áudio mesquinha para tripudiar sobre quem está sofrendo. O Vicente só provou que é um sujeito ressentido que preferiu ver minha ruína a ter a nobreza de me estender a mão. Atualização 4. Já se passaram 3 meses desde a última atualização e a minha realidade se transformou em um deserto absoluto de isolamento e ruína. As autoridades policiais encerraram definitivamente as buscas pelo Enzo sem conseguir recuperar um único centavo das minhas contas ou qualquer móvel roubado. O golpista desapareceu sem deixar nenhuma pista concreta e descobriu-se que o nome que ele usava era inteiramente falso. Sem conseguir reaver meus recursos financeiros e sem condições de pagar as dívidas acumuladas em meu nome, tive que declarar falência pessoal oficial. Perdi tudo que levei uma vida inteira para construir e fui despejada do meu antigo apartamento por falta de pagamento do aluguel. O meu círculo social desmoronou completamente de uma forma irreversível e sem qualquer chance de retorno. A Rosa e todo o restante do meu antigo grupo de amigas cortaram definitivo todo e qualquer tipo de contato comigo.
Isso aconteceu logo depois que eu surtei publicamente na internet e fiz postagens agressivas acusando todas elas de serem cúmplices do roubo. Eu as ataquei em redes sociais dizendo que elas eram monstros por não terem me resgatado a tempo das mãos do vigarista. Diante dos meus ataques difamatórios e surtos paranoicos, cada uma delas me bloqueou de todas as plataformas e me baniram para sempre de suas vidas. Hoje a minha existência se resume a morar totalmente sozinha em um quarto minúsculo, úmido e miserável na periferia da cidade. O espaço mal comporta um colchão dobrado no chão e um armário caindo aos pedaços que consegui por doação de uma instituição de caridade. Não tenho mais a presença de ninguém para me fazer companhia, me ouvir ou me oferecer qualquer palavra de conforto no final do dia. Sobrevoo os dias em um silêncio sepulcral que só é quebrado pelo barulho dos carros passando na rua movimentada ao lado da janela. A minha rotina aristocrática e o meu padrão elevado foram substituídos por uma miséria cinzenta e sufocante da qual não consigo escapar. Sobrevivo atualmente apenas com um benefício assistencial mínimo concedido pelo governo para pessoas com deficiência sem renda. O valor do cheque mensal mal dá para cobrir o custo do aluguel do quarto e a compra de alimentos básicos para a semana. Esqueça os restaurantes caros, as roupas de tecidos nobres ou os perfumes importados que costumavam fazer parte da minha identidade. Minha alimentação agora é composta por refeições simples e baratas, preparadas em um fogareiro elétrico de uma boca que fica no chão. A escassez financeira se tornou uma sombra permanente que me lembra a cada segundo a extensão da minha queda. A mobilidade dentro dessa nova realidade se transformou no maior e mais aterrorizante dos meus pesadelos diários. Sem os mapas táteis meticulosos que o Vicente passou meses desenhando para minha segurança, andar alguns metros virou um suplício. Eu não tenho recursos financeiros para comprar novos adaptadores, bengalas tecnológicas ou pagar por aulas de reorientação espacial. Dar alguns passos até a esquina do bairro para comprar pão é uma experiência aterrorizante que me deixa em pânico do início ao fim. Tropeço em buracos, colido contra postes e me perco em calçadas esburacadas sem ter a quem pedir ajuda. A cada esbarrão na rua e a cada queda na calçada suja, a lembrança do Vicente surge na minha mente como uma lâmina afiada. Lembro-me de como ele conhecia cada centímetro dos meus caminhos e de como se preocupava em garantir a minha autonomia com amor. Percebo que a independência de que eu tanto me orgulhava era um presente construído pelo trabalho silencioso e dedicado dele. Sem aquele apoio estrutural que eu tanto desprezei por causa da estética, me tornei uma prisioneira impotente dentro do meu próprio quarto. O contraste entre a segurança do passado e o desespero do presente é algo que destrói o meu espírito todos os dias. Nas longas horas de escuridão e penumbra da minha solidão absoluta, não há mais distrações, amigos ou mentiras para me proteger. Sentada no chão frio do meu quarto alugado, fui forçada a confrontar a realidade sem as máscaras do meu ego inflado. Pela primeira vez na vida, sem o aplauso das redes sociais ou o falso status que eu buscava, uma clareza crua e dolorosa me atingiu. Foi um golpe de consciência tão devastador que fez todo o meu corpo tremer em uma crise de choro genuíno e silencioso. A armadura de arrogância e indignação que usei durante toda a minha vida finalmente se despedaçou em 1000 pedaços no chão. Percebi com uma lucidez aterradora que a minha raiva e a minha indignação infundadas eram a verdadeira cegueira da minha vida. Eu não era uma vítima do universo, nem uma injustiçada perseguida pela inveja das minhas amigas do círculo social. A cegueira visual com a qual nasci nunca foi o meu verdadeiro problema ou a causa das minhas limitações morais. A verdadeira cegueira era o meu orgulho tóxico, a minha futilidade desprezível e a minha incapacidade de valorizar o afeto real. Eu enxergava o mundo através de um filtro de vaidade fútil que me fez destruir tudo o que de mais precioso havia ao meu redor. Entendi finalmente que a ruína total da minha vida e a minha miséria atual não foram obra de uma conspiração macabra. A perda do meu patrimônio, o abandono das minhas amigas e a solidão profunda não foram culpa do destino ou do Vicente. Tudo o que aconteceu comigo foi a consequência direta, inevitável e dolorosa da minha própria soberba e má-fé. Eu colhi exatamente o fruto amargo da semente de ganância e desprezo que plantei quando me julguei superior aos outros. A minha busca obstinada por uma fachada de alto padrão me arrastou para o fundo do poço de onde não tenho forças para sair. Se eu tivesse ouvido os avisos sinceros da minha irmã e o alerta desesperado do Vicente, nada disso teria acontecido. Se eu não tivesse trocado o amor verdadeiro de um homem dedicado pela opinião fútil de uma amiga de restaurante, eu ainda teria um lar. Mas a minha necessidade doentia de provar que merecia o melhor me fez entregar minha vida nas mãos de um bandido mascarado.
O vaso de cerâmica que atirei na cabeça do Vicente foi o símbolo perfeito da minha própria autodestruição covarde. Eu destruí a única ponte de salvação que tinha apenas para não dar o braço a torcer e não admitir que estava errada. Hoje, o Vicente continua seguindo a vida dele com a dignidade que sempre teve, longe do meu veneno e da minha arrogância. Sei que ele nunca mais voltará para mim e que não há pedido de desculpas no mundo capaz de apagar o mal que lhe fiz. A Rosa e minhas antigas amigas continuam com suas vidas fúteis, enquanto eu pago sozinha a conta de toda a minha estupidez. Não há resgate, não há perdão e não há um final feliz para a história de alguém que agiu com tanta podridão moral. Restou-me apenas o peso esmagador de viver em um quarto escuro sabendo que fui a única arquiteta da minha própria desgraça. Meus dias agora passam em uma lentidão agoniante enquanto escuto os barulhos da cidade da qual não faço mais parte ativa. Abraço meus joelhos no colchão fino e aceito a punição silenciosa que a minha própria consciência me impõe a cada segundo. A indignação deu lugar a um arrependimento tardio, amargo e completamente inútil para mudar o meu destino. Serei para sempre a mulher que tinha tudo para ser feliz, mas preferiu a ilusão da vaidade até perder a própria alma. E assim, na penumbra do meu quarto miserável, vivo a certeza de que a pior cegueira é aquela de quem se recusa a enxergar a própria mediocridade.